Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai estar lendo o Efésios 5, capítulo 5. É uma palavra maravilhosa que vem de encontro com a nossa nova natureza, falando sobre família, ministério, falando sobre como que a gente vive na comunidade sendo cristãos, nessa nova maneira de viver conforme a luz da palavra. É uma palavra top e tenho certeza que vai edificar o seu coração, assim como edifica o meu também. Você está no... Pega a sua Bíblia e vem comigo. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Também Cristo nos amou e nos se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, também como nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que não sejam inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Aqui a gente já começa tomando uma lapada. Então, peraí. Então, se você tem uma nova vida, a gente vai ter que viver de uma maneira um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais cuidadosa. Quais são? Não tendo essas coisas que a gente acabou de ler aqui um pouquinho anterior. Ah, Fernanda, mas eu sou novo convertido, não tem problema. Ah, Fernanda, mas eu ainda estou em pecado, ainda acontece isso comigo. Tudo bem, mas o que o Senhor venha te tratando conforme você vai lendo e aprendendo mais sobre a palavra. Busque sempre o perdão do Senhor e busque sempre melhorar. A nossa vida é uma eterna construção. O que a gente não pode fazer é parar a obra, né? A gente começou a construir, a Bíblia fala, né? Aquele que pega no arado não pode voltar para trás, né? Não pode olhar para trás, então senão fica tudo tortinho o nosso caminho, e o nosso caminho é reto como o Senhor Jesus, e a gente tem que ser o que? Como começa fazendo, portanto, logo no começo, sejam imitadores de Deus. Amém? Ali a gente vai continuar, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não pratiquem com essas coisas, porque outra hora vocês entram em trevas, né? Mas agora são luz do Senhor. Olha que legal. Então, antes éramos trevas, agora somos luz do Senhor. Já mostra ali um amor muito grande. Viva como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. E aprendam. Aqui, virar a página. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não pratiquem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, porque é aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso lhe foi dito: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre em ti. Nossa, quanta coisa, que pedrada logo cedo, né? A gente já pega um caminhão de informações muito grande aqui em um pequeno versículo, e ali ele já vai também, Paulo já vai começar a dizer como que a gente vive em comunidade, que traz muito entendimento ali para nossa vida. Ali no 15 já começa: cuidado com a maneira com qual vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando o máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. De novo, qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, né? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixam encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e andando em graça constante em Deus Pai poderoso. Todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeito uns aos outros por temor a Cristo. Vamos dar uma
resumida aqui. Amados, vocês viram quanta coisas a gente viu aqui em um pequeno trecho da vida comum, né? Antes a gente era treva, agora a gente é luz, e Paulo vai dizer mais ou menos como a gente deve caminhar, como que a gente deve conversar entre si, porque muitas vezes a gente vive uma vida dupla, né? Eu gosto de dizer que é uma vida dupla, né? Porque quando você, de segunda a sexta, você é ateu e de final de semana você é crente, né? Aí fica meio complicado. Mas que possamos viver para a glória do Senhor todos os dias, que as pessoas na rua possam olhar para nós e ver o próprio Cristo, né? A própria Bíblia aberta, vivendo aquilo que a gente fala, vivendo aquilo que a gente prega, sendo realmente uma Bíblia aberta para as pessoas, que a nossa vida, a nossa casa possa ser uma referência, um farol para todo lugar que a gente for, e que as pessoas possam ver a glória do Senhor sobre a minha e a sua vida, e que possamos todos os dias viver em comunidade e tentar ser sempre, fazer a vontade que agrada ao Senhor, como está escrito aqui. E aí ele vai também falar, toma cuidado com como a gente vive. Então, aí no final das contas a gente também não sabe nem que dia, que hora que a gente vai fazer, né, que vai partir, ou ele volta antes. Imagina a gente ser pego fazendo coisa errada bem na hora que ele volta. Então, tome cuidado com a vida que a gente vive, e que as pessoas possam olhar para nós e ver a presença do Senhor, possa ver Cristo na nossa vida e querer fazer também parte do corpo de Cristo, baseado no testemunho que é a sua vida. Amém? Fica com Deus. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa palavra, o que você tem vivido. Se quiser fazer um pedido de oração, todo mundo que deixa um comentário aqui embaixo, eu sempre dou um coraçãozinho também, ora pela vida da pessoa. Então que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família essa semana, que você tenha uma vida abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor, tá bom? Fica com Deus e até a próxima, e fui!